o mais moderno banco de amostras de sangue de cordão umbilical. Em tanques com nitrogênio líquido, as células-tronco que podem ajudar em transplantes e no combate de doenças. Esse sistema permite que, depois de décadas, você possa descongelar essas células e que elas apresentem ainda viabilidade. O que significa isso? Elas vão estar vivas e com capacidade de se multiplicar, se dividir e gerar outras células. Espaço Aberto Ciência e Tecnologia. Hoje, 9h30 da noite. Imagine um mundo onde o homem possa viver mais, onde os doentes de câncer não precisem mais fazer radioterapia ou quimioterapia e onde a medicina não seja apenas curativa, mas regenerativa. Este mundo já saiu das páginas de ficção científica e está armazenado em tanques como este aí, com nitrogênio líquido a 196 graus abaixo de zero. As células-tronco são o destaque do programa de hoje. Células-tronco são aquelas que têm a capacidade de se transformar em outros tipos de células. Os estudos neste sentido estão avançando sem parar. O campo da terapia celular é um campo extremamente vasto. Ele pode ser aplicado inicialmente no mais comum, que é mais conhecido nas terapias de doenças hematológicas. Nas leucemias, nos linfomas, nas doenças não Hodgkin, em algumas anemias congênitas, tumores sólidos, tipo neuroblastoma, que é um tumor muito comum em criança, nas leucemias. Porém, a terapia celular está em ebulição. A bioengenharia, a biomimética vem encontrando a aplicação nessas células que têm uma capacidade plástica muito grande e está abrindo outro horizonte para a medicina. Hoje nós já começamos a falar em medicina regenerativa. Veja que nós estamos nos tornando mais longevos, a população está envelhecendo, então o enfoque tem que ser mudado. Nós temos que sair da medicina um pouco curativa ou apenas curativa para pensar em recuperação e regeneração. A cardiologia é uma das áreas que mais tem tido progressos no campo da utilização das células-tronco. Os médicos têm obtido resultados animadores no tratamento de pacientes com problemas crônicos no coração. Alguns já estavam à beira de um transplante quando foram submetidos à técnica de revascularização com as próprias células-tronco. A primeira etapa consiste em retirar as células da medula do paciente. Depois, por um catéter introduzido na virilha, elas são injetadas nas partes do coração em que o sangue já não circula. O resultado aparece meses depois. Nas áreas que receberam as células-tronco, a circulação do sangue volta a níveis satisfatórios. Os pacientes podem retomar atividades físicas e viver uma vida praticamente normal. Antes da implantação dessa célula-tronco, eu não tinha nenhuma condição de subir uma escada com 20 degraus. Eu ficava afogante, cansava, tinha dor no peito, tinha um desconforto no peito, tinha uma dor nas pernas. E com isso também, eu parei de fazer as minhas caminhadas. Se eu caminhasse 400 metros, ficava totalmente cansado. No dia 16 de dezembro, então, após a implantação da célula-tronco, 2 meses após a implantação da célula-tronco, a minha vida mudou. Porque eu tinha uma área isquêmica muito grande no coração. Então, com a implantação da célula-tronco, a minha isquemia desapareceu. As células-tronco podem ser do tipo maduro, encontradas em crianças e em adultos. Mas também há as células-tronco embrionárias. Como o nome diz, podem ser obtidas de embriões descartados em clínicas de fertilização ou do sangue do cordão umbilical na hora do nascimento do bebê. Este procedimento, cada vez mais comum na Inglaterra, França, Canadá e Estados Unidos, já é uma realidade no Brasil. O processo é simples. Consiste em coletar 100 mililitros de sangue tirado diretamente da veia do cordão, enquanto o obstetra aguarda a saída da placenta.
O líquido passa por testes para afastar o perigo de infecções e determinar o grupo sanguíneo a que pertence. As células são separadas por centrifugação. Para armazenar este material, surgiram os bancos de sangue de cordão umbilical. No Brasil, existem 2 bancos de sangue privados. Este, no Rio de Janeiro, inaugurado há 3 anos, é considerado o maior do país. As amostras são armazenadas em tanques com nitrogênio líquido. A tecnologia de estocagem é de última geração. Computadores controlam os reservatórios 24 horas. Mantém monitoração constante do nível do tanque, da temperatura e do teor de oxigênio atmosférico. A senhora falou que essas amostras estão em nitrogênio líquido. Qual é a temperatura dentro dos tanques? Menos 196 graus, tá? Quase 200 graus negativos. Nessa temperatura, essas células não têm nenhuma energia cinética, elas não estão crescendo, não estão envelhecendo, elas estão completamente paradas. Congeladas? Congeladas. E esse sistema permite que, depois de décadas, você possa descongelar essas células e que elas apresentem ainda viabilidade. O que significa isso? Elas vão estar vivas e com capacidade de se multiplicar, se dividir e gerar as outras células. Por quanto tempo esse material pode ficar armazenado? O histórico de armazenamento de célula-tronco do cordão umbilical tem hoje 20 anos. Então, pode-se afirmar que pelo menos 20 anos essas células podem ficar armazenadas. E depois, o que acontece? E depois, a tendência é que você fique 20, 30, 40, 50. A gente não pode afirmar por quanto tempo, mas assim, se por 20 anos elas estão armazenadas com viabilidade, a gente acredita que vai ficar por muito mais tempo. A capacidade destes tanques é de 20 mil amostras. Atualmente, 2.300 estão aqui. As amostras de sangue de cordão umbilical são para uso exclusivo da pessoa ou da família que autorizou a retirada. É o chamado depósito autólogo. O banco não pode comercializar as amostras. Esse é um banco de amostras de sangue de cordão umbilical privado. Então as pessoas pagam para armazenar as amostras aqui? Eles pagam. Quanto? O valor gira em torno de R$4.000 para o armazenamento e existe uma taxa de manutenção anual, que hoje está em R$520. É necessário que se pague porque todo o material, tecnologia, tudo importado e a gente realmente tem um gasto grande em armazenar esse produto. Agora, as amostras que estão aí dentro dos tanques, elas estão identificadas por nome? Como é que é? Não, essas amostras são identificadas com código alfanumérico, tá? O que só permite o acesso no nosso banco de gestão aos técnicos que vão entrar com esse número alfanumérico, que vão ter o levantamento de quem é a pessoa que está ali, o sangue do cordão da pessoa que está armazenado. Esse método, por acaso, não permite que alguém se engane e troque de amostra? Não, essa amostra já sai codificada desde o momento da coleta em código de barra, com sistema eletrônico de código de barra. Ela é processada uma a uma individualmente, não existe risco de troca de material. Além disso, existem também, junto com essa bolsa, são congelados alguns tubos com a mesma célula que tem dentro da bolsa armazenada, que serve para você fazer algum teste futuro, por exemplo, uma identificação do DNA daquele material, no caso de uma utilização e no caso de alguma suspeita de troca, se o pai suspeitar disso, nós podemos provar que o material é realmente daquela pessoa qual foi coletado.